se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a esse vídeo onde o objetivo é a gente dessecar uma análise completa do edital do Exame de Suficiência, edição 2026.1. O que a FGV colocou aqui de novidade aqui pra gente? Vai cair ou não vai cair reforma tributária? As questões vão ter discursiva, não vai ter? Vão ter 5 alternativas, 4 alternativas? Não mudou o valor da taxa de inscrição? Não mudou? Enfim, tudo isso a gente vai conversar nesse nosso vídeo de hoje, onde o nosso objetivo é fazer uma análise completa do edital do Exame de Suficiência. Que legal, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, então. Me dá aquele feedback aí, me diga se está todo mundo me ouvindo bem, se o áudio está legal, como é que tá aí para vocês aí. Põe para mim aí para eu poder saber como é que nós estamos. Vamos lá. Beleza, beleza. O áudio tá bom? Todo mundo me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Show de bola. Então tá bom. Vamos lá. Vamos nós então. Gente, então nosso objetivo aqui é fazer uma análise do edital, né? Tô com o edital completo aqui do Exame de Suficiência. Anteriormente, né? Antes do carnaval, o que tinha saído era no Diário Oficial, né? E no Diário Oficial saem aquelas informações prioritárias, né? A data da prova, quando é o período de inscrição, o valor de inscrição, aquelas informações mais básicas, né? Digamos assim, que de fato são as mais importantes. Aqui agora a gente vai fazer uma análise mais completa do edital para você poder entender ponto a ponto. Produção, coloca o slide aqui na tela para mim. Pronto, estou aqui com o edital na íntegra. É claro que eu não vou ler o edital inteiro com vocês aqui, caso vocês queiram. Vocês podem fazer isso, não é só baixar no site da FGV, ou então vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa fazer o download. Mas, sincero com vocês, não vejo uma real necessidade para que vocês possam fazer uma leitura completa do edital, a menos que vocês queiram, né? Mas eu deixei aqui anotado o que eu entendo que sejam os pontos mais importantes aqui para a gente poder discutir juntos, tá? Então vamos lá. Nossa prova do Exame de Suficiência, edição aqui 2026.1, né? A nossa prova que nós vamos fazer agora. A banca que vai aplicar a prova é FGV, Fundação Getúlio Vargas, então isso aqui já era de conhecimento da gente, já sabíamos que a FGV ia ser a banca que ia aplicar a prova. A prova ela é específica para quem é bacharel em ciências contábeis, né, ou quem está se formando em ciências contábeis, então isso aqui não é válido para técnico em contabilidade. Lembra que existia uma prova para bacharel e existia uma prova para técnico, né? Então, a partir de 2015, salvo engano, né, a prova para técnico foi extinta, ficou só a prova para bacharel em ciências contábeis, né? Então, no caso, tem que fazer a graduação em contabilidade para poder tirar o registro, para poder atuar como contador. Bom, e quem pode fazer essa prova, né? É isso que a gente vai ver aqui no item 1.4. O registro para a categoria de contador, ó, poderá ser prestado por bacharéis, ou seja, para quem já está formado. Isso aqui é para quem já está formado, ou para os estudantes, ó. E quem é estudante que pode fazer a prova? Quem está no último ano letivo na faculdade. Então lembra que contabilidade tem 8 semestres, né? Tem 8 semestres, ou seja, quem tiver no 7º ou quem tiver no 8º semestre pode fazer a prova. Ou seja, você tem que estar no último ano letivo. Ô Oswaldo, mas eu estou no N fatorial, né? Digamos assim, eu nem estou no 7º, nem estou no 8º, porque tem uma disciplina que eu estou devendo lá de trás, enfim. Gente, esquece essa questão de 7º e 8º semestre, então. Você vai pensar o seguinte,
Se você se formar em até 1 ano, você pode fazer a prova. Tá? Então, basicamente é isso. Você tem que estar no último ano letivo. Se você tiver num período regular, ou você vai estar no 7º ou no 8º. Se você tiver devendo alguma disciplina, você faz as contas. Você consegue se formar dentro de 1 ano? Se você conseguir se formar dentro de 1 ano, você pode fazer a prova e ter a sua aprovação validada. Produção, volta para mim aqui, ó. Oswaldo, e se por acaso eu não me formar em 1 ano, essa aprovação não vai ser validada, não vai ser homologada, tá? Você até passa no exame de suficiência, digamos assim, mas quando você for dar a entrada lá no seu registro, no Conselho Regional de Contabilidade, ele vai ver que a sua data de aprovação em relação à data que você finalizou a faculdade, ele vai ver que existe um descompasso em termos de tempo, né? Você não se formou dentro de 1 ano, então a tua aprovação não vai ser validada, automaticamente você teria que fazer uma prova novamente. Fechou? Volta para cá, ó. Gente, lembrando que eu não vou ler o edital inteiro, tá? Até porque não se faz necessário. Eu destaquei aqui os pontos que eu entendo que são os mais importantes e vou marcando aqui com vocês. Ó. Do exame, a prova vai ser de múltipla escolha. Então tava rolando aquele boato, né? Oswaldo, será que vai ter prova subjetiva, prova com segunda fase, né? Porque a FGV, ela também aplica a prova da OAB. E na prova da OAB existe a primeira e existe a segunda fase, não é assim? E aí na segunda fase tem prova discursiva, mas isso é na OAB, né? Na prova do CFC mantém-se o padrão com prova de múltipla escolha, são 4 alternativas, né? Item A, B, C e D, né? Seguindo o padrão normal do edital que a gente já vem fazendo anteriormente, beleza? Show de bola, vamos lá. Inscrição, né? No nosso valor de taxa de inscrição aqui, ó, o valor de R$130, o valor que você vai fazer da sua matrícula na Turma Ninjas. E aí, produção, volta para mim aqui, ó. Só para eu poder verificar aqui uma informação aqui importante. Exatamente, ó. No edital do Exame de Suficiência 2025.2, a taxa de inscrição era 120, tá? R$120. Então agora nós estamos na prova 2026.1. Produção, bota o slide na tela de novo. Encareceu R$100 aqui na taxa de inscrição, certo? Era 120, passou para R$130 como valor de inscrição para a prova. Gente, quando as matrículas podem ser feitas para você se inscrever e fazer a prova do Exame de Suficiência? Das 16 horas do dia 23 de fevereiro até as 16 horas do dia 24 de março. Você tem 1 mês aí pela frente para você poder fazer a prova. Então não me venha com a história de perder o prazo de inscrição. Produção, volta para mim. Recomendação que eu deixo para vocês aqui logo de imediato. Dia 23 de fevereiro, às 16 horas, assim que abrir o período de inscrição, não necessariamente às 16 horas, eu falo assim, exagerando, mas enfim, dia 23, dia 24 de fevereiro, cara, pega logo, entra no site, faz a inscrição e, de preferência, efetua logo o pagamento, porque o que tem de aluno que chega depois, Oswaldo, perdi o prazo de inscrição e agora, minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? Me ajuda. Gente, vocês vêm falar comigo como se eu tivesse algum poder de ligar lá para a FGV e dizer, olha, porque o meu aluno aqui esqueceu de fazer a matrícula. Gente, eu e nada na frente da FGV é a mesma coisa, tá? Então, assim, vocês, às vezes tem aluno que acha que eu tenho algum poder de influenciar alguma decisão da FGV, eu não tenho influência nenhuma lá dentro, tá? Então, assim, as regras do edital elas são válidas para todo mundo, tá? Então, com nenhuma exceção à regra. Então, cuidado para não perder o prazo de inscrição. A gente fala, a gente alerta, a gente chama atenção, a gente fala de novo, diz de novo, enche o saco, perturba a vida de vocês e tem sempre um abençoado que pede o período de inscrição. Então, lá vai o Oswaldo encher o saco de novo. Abriu o período de matrícula, já vai lá direto e faz a tua inscrição. Não deixa para depois, porque depois você esquece, a correria do dia a dia passa, a gente passa batido e você acaba esquecendo. Então faça a inscrição e de imediato já gere o seu boleto e pague. Né? E presta atenção lá no boleto se está saindo com comprovante de pagamento ou com comprovante de agendamento. Porque se chegar no dia do vencimento e não tiver saldo na tua conta, o pagamento que está programado não vai ser pago. E aí você vai estar com um comprovante de agendamento que não serve de nada. A tua inscrição também não vai ser validada. Então preste atenção se vai sair como comprovante de pagamento, beleza? Porque às vezes acontece no aplicativo do banco de ele programar não para ser pago na hora, mas para ser pago no vencimento do boleto, beleza? Volta para mim, produção. Como é que eu posso pagar, Oswaldo? Única e exclusivamente por meio de boleto bancário. Tá aqui, ó.
Pronto. Você vai gerar um boleto e vai fazer o pagamento. Ou você vai num banco, numa agência lotérica, ou então você vai no aplicativo do seu banco e faz o pagamento. Tanto faz. O importante é que você efetue o pagamento dentro do prazo que foi estabelecido. Legal? Então vamos lá. Ó. O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja efetuado até o dia 25 de março de 2026. Ô Oswaldo, mas a inscrição não vai até o dia 25? Só que você tem um dia útil para poder fazer o pagamento. Então, se você gera um boleto para o dia 24, você tem até o dia 25 para poder pagar, certo? Então, você ainda tem a salvação aqui. Mas se até o dia 25 você não pagar, ou seja, até o próximo dia útil, subsequente, digamos assim, aí você não vai conseguir fazer mais o pagamento, até o dia 25, beleza? Muito bom. Vamos lá. Ó, após as 16 horas do dia 24, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição, ou seja, você pode pagar até o dia 25, mas a tua inscrição ela tem que ser feita até as 16 horas do dia 24. Passou desse horário, já era. A inscrição não vai ser mais computada e você perde o prazo só no semestre que vem para poder fazer a prova novamente. Então, gente, por favor, cuidado para não deixar em cima da hora. E é impressionante a lei de Murphy, né? Quando é para dar errado, ele dá errado na pior hora possível. Então, para quem deixa para fazer as coisas em cima da hora, aí o sistema cai, falta a internet, falta a luz, acontece algum problema, dá um BO de alguma coisa e você acaba perdendo o período de inscrição. Então, preste atenção para que você não perca o prazo de matrícula, beleza? Massa. Produção, volta para mim. Produção, consegue aumentar um pouquinho o ar-condicionado aí para mim? Ai, tá aqui comigo, ó. Ah, o menino. Hoje eu tô chique. O controle ainda tá do meu lado aqui, ó. Que eu sempre reclamo que o ar-condicionado fica muito gelado. Beleza. Valeu, produção. Muito obrigado. Vamos pra frente. Ah, gente, detalhe importante, ó. Quando você for fazer sua matrícula, já deixa logo reservado uma fotinha 3x4 sua, né? Que seja no formato JPG, ou então JPG. E ela tem que ser levezinha, tá? Até 1 mega. Não mais do que isso, tá? Então, converte lá uma foto sua. Oswaldo, não sei fazer isso, não. Bota no print, cara, no Paint, né? No notebook você consegue fazer isso, no computador. É bem simples, né? Show de bola. Aí o que você vai fazer? Na hora de você for fazer sua matrícula, você vai ter que fazer um upload, né? Você vai ter que subir uma foto tua. Atual, tá, gente? Não vai pegar uma foto tua de 10 anos para trás, tu estava completamente diferente do que tu tá hoje. Aqui, basicamente, o que a banca quer é provar que tu é tu mesmo. Não é porque tu bota uma foto tua de 10 anos, aí vai fazer a prova hoje, tu tá completamente diferente da forma que tu era antes, e aí o que acontece? Tu não vai conseguir provar que tu é tu, né? E aí tu vai gerar uma complicação para ti no dia da prova. Então, e também para poder inibir os espertinhos de plantão, né? De uma pessoa escrever, o outro vai fazer a prova, né? Então, a fotinha 3x4 vai servir para poder evitar algum tipo de problema lá no dia da prova. Muito bem. Gente, todos os examinandos inscritos das 16 horas do dia 23 de março, ou de fevereiro, perdão, até as 16 horas do dia 24 de março, eles poderão reimprimir o boleto se necessário for. O que a banca está querendo dizer aqui é o seguinte, a produção, volta para mim. O fato de você gerar a sua matrícula, gerar o boleto e não pagar, não significa dizer que a tua inscrição está cancelada, tá? Pelo menos não se estiver dentro do período de inscrição. Então eu fui lá no dia, no dia 27 de fevereiro, gerei lá o meu boleto de pagamento e não paguei, né? O boleto valia até o dia 28. E aí, Oswaldo, eu posso pegar aquele boleto para poder pagar no dia 1º de março, por exemplo? Não, você vai ter que ir lá no site e gerar um novo boleto. Posso fazer isso, Oswaldo? Pode, estando dentro do período de inscrição, né? Então você tem até, volta aqui para mim, produção, você tem até o dia 25 para poder gerar o boleto e fazer o pagamento. É claro que você não vai deixar para a última hora, mas o que a banca está dizendo aqui, pode voltar para mim, produção, aqui de novo, é que não tem problema se você não pagar o boleto, você pode entrar no site e gerar um boleto novo para você poder pagar. Você só não vai conseguir pagar com um boleto velho, né, que já está vencido, né? Esse daí não serve mais, você vai ter que gerar outro boleto lá no site. Estando dentro do período de inscrição, não tem problema nenhum, sua inscrição não vai ser perdida por conta disso, você pode ir lá para poder fazer a sua matrícula, tá? Então volta para mim aqui, ó. Até o dia 25, e o pagamento deverá ser efetuado no mesmo dia, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você gerar o boleto no dia 25, ele tem que ser pago no dia 25, porque depois do dia 26 já era, né? Aí não tem mais o que fazer, não tem o que chorar o leite derramado, né?
E aí, gente, aquela questão lá que eu estava falando para vocês do agendamento, para você tomar cuidado, ó, porque não será aceito como comprovante de pagamento o agendamento bancário, porque o agendamento é só uma programação, uma programação, ele não é pagamento. Por que, Oswaldo? Aí volta para mim, produção. Lembra que o seguinte, se chegar no dia do vencimento e o banco for lá para poder pagar e não tiver saldo, ele simplesmente não paga e fica por isso mesmo. E aí pode ser que você seja notificado pelo banco, pode ser que não. E aí, então, o que acontece? Sempre preste atenção, né, principalmente lá pelo aplicativo do banco, porque às vezes acontece de ele não pagar na hora, ele programar para a data do vencimento. Tá? E aí o dinheiro fica, como é que se diz? O dinheiro não, né? A conta fica só com o pagamento programado, né? Mas o pagamento não vai ter sido feito ainda. Então preste atenção quando você fizer o pagamento, já gera logo o comprovante para verificar se em cima sai o comprovante de agendamento ou comprovante de pagamento. Oswaldo, se sai o comprovante de agendamento, cancela o agendamento e faz o pagamento. Beleza? Muito bom, show de bola. Volta para mim, produção. Ó, isso aqui é importante aos ansiosos de plantão, tá? Em relação à questão da confirmação da tua inscrição. Olha o prazo. Após efetuado o pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, o examinando deverá aguardar um prazo mínimo de 5 dias úteis para a confirmação e compensação do pagamento. Só aí vai estar confirmado lá no site da FGV que o teu pagamento está homologado, validado, né? Então você vai estar com a sua inscrição confirmada para poder fazer a prova. Então cuidado para você, eu fiz o pagamento, você entra no outro dia lá no site da FGV e teu nome não está lá como confirmado. Calma, eles estão pedindo aqui um prazo mínimo de 5 dias aqui, úteis para poder confirmar teu pagamento, então relaxa o coração, sossega que vai dar tudo certo, beleza? Vamos lá. É vedado a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros. O que ele está querendo dizer aqui com isso é o seguinte, Oswaldo, fiz minha matrícula, mas aconteceu imprevisto, não vou fazer a prova. Eu posso pegar minha inscrição da Maria e transferir para o João para ele poder fazer a prova? Não, a tua inscrição ela é intransferível. Se você não fizer, você perde um beijo, um abraço e PT saudações, tá? Então cada inscrição é individual para cada pessoa. É isso que a FGV está querendo dizer aqui para a gente. Muito bem, o que mais? Vem para cá, ó. Caso quando do processamento da inscrição seja verificada a existência de uma ou mais inscrições, efetuada por meio de pagamento ou de isenção de taxa, por meio do mesmo examinando, somente será considerada como válida a homologação daquela que tiver sido feita por último. Gente, isso aqui é interessante e importante, porque olha o que pode acontecer. Volta para mim, produção. Pode ser que você faça lá a sua matrícula e você errou algum dado seu. Você consegue editar esses dados? Não. Então o que você faz? Você vai fazer uma nova inscrição. A inscrição que vai ser validada é a inscrição onde você efetuar o pagamento. Então, de repente, você foi fazer sua matrícula lá e você, de forma equivocada, ao invés de colocar que a tua prova vai ser feita em São Paulo, tu colocou que vai ser feita no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Né? Aí você percebeu que fez a inscrição no polo errado, né? Na cidade errada, no estado errado. Aí o que você faz? Deixa aquela inscrição quieta lá, não mexe nela e faz outra matrícula. Na próxima inscrição que você fizer, você vai lá e gera o boleto. Então a inscrição que vai ser validada vai ser a última que você tiver feito, tá? Isso vai ser importante caso você erre alguma coisa no preenchimento, você pode deixar aquela guardadinha e fazer uma nova no lugar. Legal? Muito bem. Produção, volta para cá. Beleza, pessoal, então vamos voltar para cá para a gente continuar aqui. Então esse aqui eu já expliquei para vocês, né? Esse aqui é um ponto importante, caso você tenha errado alguma coisa no preenchimento, né, da tua matrícula, isso aqui pode te salvar. Muito bem. Um detalhe importante, gente, produção, volta para mim aqui de novo, ó. Ainda em relação ao item 3.15, tá? Se você fizer a sua matrícula e errar o polo de prova, já era. Você vai ter que fazer no local onde você colocou, tá? Então, por exemplo, eu sou de Fortaleza, se eu fosse fazer a prova e eu errasse e colocasse a prova lá para Roraima, eu ia ter que ir para Roraima para fazer a prova lá. Beleza? Então presta atenção na hora de fazer sua matrícula, confira direitinho o seu estado lá para você colocar no canto certo, para que você possa fazer a prova no local mais próximo possível da cidade que você mora.
nem todos os locais têm polo de prova. Tem gente que acaba tendo que se deslocar, né? 200, 300 quilômetros de distância para poder fazer uma prova, né? Tipo, aqui em Fortaleza, por exemplo, de repente pode ser que tenha alguém que mora em Beberibe, pode ser que more em Acopiara, em Iguatu, né? Em regiões que não são em Fortaleza e precisem vir para cá para poder fazer a prova. Isso pode acontecer, tá? Não necessariamente vai ter polo de prova em todas as cidades, digamos assim, né? Mas a FGV vai procurar te colocar no polo de prova o mais próximo possível de onde você mora. Agora, só não avacalha, não vacila para você colocar em outro estado, né? Você está no Ceará e bota lá que a tua prova vai ser no Rio Grande do Sul, ferrou. Você vai ter que ir para lá, tá? Então, você ainda tem a possibilidade de corrigir fazendo uma nova matrícula e pagando. Agora, a partir do momento que você pagou, pronto, a tua inscrição está homologada, validada e daí para frente não tem como mudar, beleza? Volta para mim, produção. Vindo para cá aqui agora, ó. O cartão de confirmação de inscrição e o documento oficial de identificação pessoal deverão ser apresentados no dia e no local de realização da prova. Então, ele está colocando isso aqui como uma obrigação, tá? Uma obrigação. Então, imprima, né, o seu comprovante de inscrição, junto com o seu documento oficial de identidade, para você levar lá no dia da prova. Oswaldo, eles realmente pedem isso? Volta para mim, produção. O documento de identidade, sim. O documento de confirmação de inscrição, não necessariamente. Porque ele já tem lá a relação de todo mundo que vai fazer a prova naquela sala. Então, se ele abre lá a relação e vê que teu nome está lá, ele vai pedir só teu documento e um beijo, um abraço. Acabou. Agora, onde é que está o problema? Se você chegar lá no dia da prova e o teu nome não tiver na listagem, aí tu tem que provar de alguma forma que tu fez tua matrícula. Então, se tu não levar o teu comprovante de inscrição, aí tu tá ferrado. Beleza? Então isso aqui é o documento que prova que tu fez tua matrícula. Então imprime esse troço desse papel e leva lá no dia da prova. Beleza? Tranquilo? Volta para mim aqui, ó. Não vamos querer fortes emoções lá no dia da prova, né? Pelo amor de Deus, já basta a emoção de ter que fazer a prova, né? Aí tu imagina ainda ter que passar pela emoção de como é que se diz? De ter que provar que tu tá inscrito, né? Aí lá vai toda uma ladainha, né? Mas enfim, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema até aqui. E, gente, aproveita, né? Não esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com seus amigos, também precisam ver essa análise aqui do edital do exame de suficiência, né? Assim eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa contribuir ainda para mais pessoas poderem se preparar de forma consistente para poder fazer a prova, tá? Então não me seja pão duro de like, né? Deixa o like no vídeo aí e aproveita para você poder fortalecer o nosso canal, beleza? Aproveita para me seguir também lá no Instagram, @prof.oswaldomarques. Lá eu posto conteúdos diários que vão te ajudar a ser aprovados no exame de suficiência e em prova de concurso público também, legal? Volta para cá, produção, vem comigo. O que mais tem de importante? Aqui, ó, a questão da isenção, tá, gente, da taxa. Somente poderão ser isentos da taxa de inscrição para os examinandos amparados pelo decreto 6.593 e que estejam inscritos no CAD, no Cadastro Único do Programa Nacional do Governo Federal, de que trata o decreto 11.016 de 2022. Então, esses aqui são as pessoas que podem pedir a isenção da taxa de inscrição, né, para poder fazer a prova no 0800, né? Detalhe importante, tá, gente? Ó, estará isento do pagamento da taxa de inscrição o examinando que cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que atender esses dois critérios aqui, tá? Esteja inscrito no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, o CAD Único, que está no decreto 6.593, e que esteja inscrito no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, tá? De que trata o decreto 11.016. Então ele tem que estar nesses dois cadastros, ele tem que estar inscrito. E cumulativamente, ele tem que ser membro de família de baixa renda nos termos do referido decreto. Pronto. Então, aqui é onde está o teu passaporte para você poder ter o direito de requerer o teu pedido de isenção. Não significa dizer que você vai estar isento, tá? Significa dizer que você tem o direito de pedir a isenção. E a isenção poderá ser solicitada das 16 horas do dia 23 até as 16 horas do dia 25. Então, presta atenção que tu tem 2 dias para poder fazer a tua isenção, tá? Pedir a tua isenção. Oswaldo, perdi o prazo de inscrição, e aí, tô ferrado? Tá, aí você vai ter que pagar, não tem jeito, tá? Não tem uma opção de escolha aqui para que você possa, como é que se diz?
pedir a isenção depois, né? Você tem 2 dias e PT saudações. Muito bom. Ó, cada pedido de isenção, tá comigo na tela, produção? Tá, né? Item 4.4. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor do CAD único. Certo? Então, o CAD único é quem vai ligar lá para a FGV e dizer, ó, o João e a Maria estão isentos realmente, pode liberar para eles aí. Fechou? Fechou. Agora lá, o fulano, o ciclano e o beltrano, esses aí, pode cobrar que eu não vou isentar eles não. Pronto. Então veja que o CAD único é quem vai entrar em contato com a FGV e dizer quem que tá apto para poder ter a isenção aprovada ou não, tá? E aí a FGV vai divulgar a relação de quem está apto, né, para poder ter a isenção confirmada ou não, beleza? Muito bom. O fato do examinando estar participando do programa social do governo federal, o ProUni, FIES, Bolsa Família, etc., assim como o fato de ter obtido a isenção de outros certames, isso não garante por si só a isenção da taxa de inscrição. Então você tem que ver lá da relação do pessoal que foi isento se o teu nome está lá no meio, né? Se você foi aprovado, ótimo, se não, tu tem que fazer o pagamento da taxa de inscrição, beleza? E aí o examinando cujo pedido de isenção do pagamento da taxa foi indeferido poderá interpor com recurso. Então ele tem 2 dias ainda para poder reclamar lá e dizer, ei, mas eu devia receber, né? Então você entra com recurso, dá lá todas as justificativas e a FGV vai dar a resposta final, né, mediante o que o CAD único informar, né, se pode ou se não pode, beleza? Os examinandos que tiverem seu pedido de isenção indeferidos, presta atenção, poderão efetuar o pagamento de inscrição acessando o site eletrônico lá do site da FGV, onde você vai poder, no mesmo canto onde você fez a sua inscrição, você vai poder imprimir o seu boleto e fazer o pagamento dos R$ 130 normal, como qualquer outra pessoa, beleza? Então presta atenção, porque se teu pedido for indeferido, se ele for indeferido, e você não fizer o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, a inscrição vai ser cancelada e você não vai poder fazer a prova. Legal? Sigamos aqui o bonde, ó. O examinando que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no subitem anterior, estará automaticamente excluído do exame. Ó. A inscrição não será validada. Beleza? Vamos lá. Agora só em relação à questão dos atendimentos especiais, tá? Gente, se porventura você necessitar de algum tipo de atendimento especial, você tem até o dia 24 de março para você poder, pelo site da FGV, você pleitear o teu pedido de atendimento especial. Então você vai lá dizer, eu sou lactante, eu sou gestante, né? Eu sou cadeirante, você vai informar qual é a limitação que você tem, qual é o tipo de atendimento especial que você precisa. Obviamente que você vai ter que ter um laudo médico, né, comprovando a limitação que você tiver, para que você possa ter um atendimento especial lá no dia da prova, tá? Oswaldo, se acontecer alguma coisa depois do dia 24 de março e eu precisar de um atendimento especial, tô ferrado? Não, calma. Aqui ele coloca ainda, ó, que no caso de força maior, né, em caso de necessidade de solicitar atendimento especial após o dia 24 de março, o examinando deverá enviar uma solicitação de atendimento especial via correio eletrônico. Você vai colocar aqui o examecfc@fgv.br e justificar, né, o porquê que você precisa do atendimento especial e colocar lá o laudo, né, com a cópia digitalizada do documento que respalda o motivo pelo qual você precisa do atendimento especial, tá? O documento tem que estar em PDF, JPG e o tamanho tem que ser de no máximo 5 megabytes para que você possa enviar a documentação comprobatória em relação à questão do laudo, né, para você provar que precisa de um atendimento especial. Fechou? Beleza, pessoal. Então esse ponto aqui fechou. Vamos descer aqui. Ver o que tem mais de importante. Pronto. Aqui. Nossa prova do exame de suficiência, né, no dia 24 de maio. Já estava prevista essa data, né? Eu disse para vocês que a prova da prova do CFC ou seria dia 24 de maio ou no dia 31 de maio. Então ficou dentro do nosso planejamento, dia 24 de maio, tá tranquilo aqui. Só aquele horário criminoso, né, gente? Aquele horário ruim pra caramba, né? Prova das 10 da manhã até as 14 horas. Eu, particularmente, acho esse horário muito ruim. Mas também entendo, né, que tem gente que vem de outros locais, que precisa pegar ônibus, né? Tem 200, 300 quilômetros de distância até o local da prova. Às vezes não consegue chegar cedo, né? Tem um pessoal que tem o fuso horário diferente, né? Então tem gente que quando a gente coloca 10 horas, aqui é 10 horas horário de Brasília, tá, pessoal? Ó.
E tem alguns locais que estão com um fuso horário diferente, né? Tá 1 hora a mais, né? 1 hora a menos, perdão. Então tem gente que vai fazer a prova 9. Então se a prova fosse 9, tinha gente que ia ter que fazer a prova 8 horas da manhã, né? Então, de certa forma, eu até entendo que 10 horas, assim, no frigir dos ovos, pensando na galera que tem um fuso horário diferente, o pessoal que vem fazer a prova de um local longe, né? Querendo ou não, assim, 10 horas acaba sendo um horário razoável pensando no coletivo, né? Digamos assim, né? Então, paciência. Gente, agora um detalhe, super, hiper, mega, blaster, plus advento de importante, né? Já ia dizer importante, né? Importante, olha pra cá. Gente, marca, grifa, pinta, destaque esse item 6.2 aqui, ó. Os portões de acesso ao local de prova de todas as unidades serão fechados 30 minutos antes do início da prova. Ora, Oswaldo, que horas a prova começa? 10 horas. Que horas fecha o portão? 9h30. Então presta atenção na hora que tu vai chegar lá no local onde tu vai fazer a prova. A prova começa 10 horas, mas o portão fecha 9h30. Produção, volta para mim aqui, ó. Toda prova tem aquele abençoado que chega atrasado lá no dia. E aí depois vai ficar chorando lágrimas de sangue porque perdeu a prova. Gente, eu sei que a prova começa 10 horas. Se você chegar lá 15 para as 10, embora a prova não tenha começado, mas o portão já fechou. Já era. Não tem o que fazer. Gente, coloca para mim no chat. Estou ciente. Coloca aí no chat, em caixa alta, eu quero que todos vocês coloquem aí que vocês estão cientes de que o portão fecha 9h30. 9h30 o portão fecha. Se você chegar 9h31, chora, porque você não vai poder fazer a prova. Tá bom, gente? Então presta atenção aí, que isso aqui é um detalhe importante, que às vezes você está se programando, né? A prova começa às 10 horas, aí você pensa assim, vou chegar ali uns 15 minutos antes do horário da prova, que aí eu vou tranquilo para poder fazer a prova, não fico esperando lá muito tempo. Pois é, só que o portão fecha 9h30. Beleza? Show de bola, show de bola. Então os locais, volta para mim, né, produção? Os locais, as datas e os horários para a realização da prova objetiva serão divulgados no cartão de confirmação. Beleza. Né? E isso vai ser feito quando, Oswaldo? Lá no dia 18 de maio. Então, uma semana antes do dia da prova, né, é o dia que saem os locais de prova. E aí você vai saber efetivamente o endereço, né, o local, o colégio, a universidade, onde é que a prova vai ser aplicada para você poder se programar aí direitinho, né, para você poder ir efetivamente para o local certo para poder aplicar, fazer a realização da prova, tá? Então, fiquem atentos com isso aqui, são informações importantes, né? O horário, o dia em que os locais vão ser divulgados e o portão fechando às 9h30, isso aqui é informação primordial para que você não se perca no meio do caminho. E, gente, produção, volta para mim aqui rapidinho, só para eu poder informar uma coisa importante para vocês aqui, que é o seguinte. Talvez vocês saibam, talvez não, mas semana passada nós havíamos aberto as inscrições para a turma. Nós abrimos, né, as inscrições para a turma Ninja do CFC, que é meu programa de treinamento completo, onde nós vamos estudar todas as disciplinas do edital, estudar tudo que tem de importante para que você seja aprovado no exame de suficiência. Né? Esse é um programa de treinamento onde eu vou te pegar pelas mãos, do zero, começando do zero, batendo para que você seja aprovado no exame de suficiência. Né? Agora, na edição 2026.1. Que por mais que você olhe assim para mim, Oswaldo, mas não está muito em cima da hora? Não, não está em cima da hora. Começando a estudar a partir de agora, você tem plena capacidade de conseguir a tua aprovação no exame de suficiência. E aí o que aconteceu? Alguns alunos chegaram para mim me perguntando, poxa, Oswaldo, cara, queria muito participar dessa turma, queria muito poder estudar para poder me preparar também para a prova do exame de suficiência, mas o valor de matrícula da turma Ninja não tá coerente com o meu bolso, né? Eu não consigo pagar esse valor, né, para as inscrições para a turma Ninja do CFC. Estão com um investimento de R$ 797 à vista, né? Ou então você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Também tem a opção de pagamento parcelado, né? Se você assim quiser. Né? Tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser fazer sua matrícula. Mas o fato é que alguns alunos chegaram para a gente dizendo que não conseguiam dispor desse valor de investimento. E eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer pensando nessa galera que quer ser meu aluno na turma Ninja, que quer estudar com a gente, mas que não tem um valor de investimento para poder entrar na turma do curso completo, né, digamos assim. E aí, refletindo aí nesse período de carnaval, o que a gente poderia fazer para poder te ajudar nessa jornada? Então, nós criamos uma nova turma,
É uma turma menor, né, uma turma mais compacta, mais enxuta, digamos assim, onde você vai poder entrar para essa próxima turma, que as inscrições vão abrir na próxima semana, e ela vai ter um investimento bem mais barato do que a turma Ninja do CFC. Não é o mesmo curso, é um programa de treinamento diferente, ele é mais enxuto, né, mais compacto, onde você vai ter aulas ao vivo dia de quarta e sábado. Então você vai ter 2 aulas ao vivo comigo para poder se preparar e estudar para a prova do exame de suficiência, tá? E aí essa turma, deixa eu ver se tem um espaçozinho aqui onde a gente possa colocar. Ó. Produção, bota o slide aqui na tela. Pronto. Se você quiser participar dessa turma Ninjas, que eu estou chamando de TN ao vivo, né, a turma principal, ela tem um investimento de R$ 797. Esse valor dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, né, fica R$ 12,79,70. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, se você quiser entrar para essa turma aqui, eu criei um grupo VIP de super interessados para essa turma específica, tá? E essa turma, ela vai ter um investimento de R$ 497. Esse aqui, se você fizer o pagamento à vista, né? À vista. Ou você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, fica 12 de 49,70, né? E você pode fazer a sua matrícula nessa próxima turma, que as inscrições vão abrir na próxima semana, tá? Produção, volta para mim aqui agora. Então a gente vai embalado, a produção já até colocou aqui, ó, o link do grupo VIP, né? Quem quiser participar dessa turma de aulas ao vivo, você vai clicar não, né? Você vai escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você vai entrar no nosso grupo VIP de super interessados e aguarda que por lá a gente vai mandar as instruções iniciais para que você possa fazer a sua matrícula no dia correto, tá? E aí, gente, preste atenção, né, e veja aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos números oficiais de atendimento, tá? Né, somente esses números oficiais de atendimento que falam com os nossos alunos, tá? Caso porventura você queira tirar alguma dúvida, precisar de algum suporte, algum atendimento, só os números oficiais de atendimento que estão aqui embaixo na descrição do vídeo é que faz o nosso atendimento. Qualquer outro número que falar com você, exclua, bloqueia, deleta da sua agenda para sua segurança, para que você não caia em algum golpe de algum engraçadinho que de repente possa se passar pelo professor Oswaldo agindo de má fé, né? E aí acaba que você pode ser prejudicado por conta disso, tá? Então, evita falar com qualquer desconhecido que o número seja estranho ao dos nossos números oficiais de atendimento que estão aparecendo aqui embaixo, tá? Entra no grupo VIP aqui, né? Entra aqui no grupo VIP, lá você pode ver os nossos administradores do grupo, fala lá com eles, qualquer dúvida é só falar com o nosso time de atendimento, que são os administradores do grupo VIP de super interessados, e lá o nosso canal oficial de atendimento, tá? E aí você vai poder fazer sua matrícula. No grupo VIP de super interessados eu vou explicar direitinho a questão enfim, né, de quando iniciar as aulas, para que você possa se inscrever, possa participar também, esteja presente lá com a gente durante o curso. As inscrições vão abrir na próxima semana, na quarta-feira da próxima semana, né? Deixa eu ver aqui, que dia é quarta-feira da próxima semana. Deixa eu dar um F11 aqui. Hoje são... Cadê aqui meu calendário? Que não está abrindo. Produção, consegue dar uma olhadinha para mim, que meu calendário não está abrindo aqui? Quarta-feira de 25. Quarta-feira da próxima semana, dia 25, né? Pronto. Então, gente, ó, as matrículas para a turma Ninjas de aulas ao vivo vão abrir no dia 25 de fevereiro, tá? E no próprio dia 25 de fevereiro já é a nossa primeira aula ao vivo juntos, tá? Dia 25 a gente já começa com a nossa primeira aula na turma de aulas ao vivo. E aí você vai poder participar e fazer a sua matrícula no dia 25. Dia 25 a gente abre as matrículas e no próprio dia 25 já tem aula ao vivo para você poder participar. Legal? Beleza, beleza? Show de bola. Produção, volta o slide na tela aqui novamente. Então vamos continuar aqui com a nossa análise técnica aqui do nosso edital, né? Já foi explicado aqui a questão dos valores, já expliquei aqui pronto, ó, em relação à questão das disciplinas, tá? Disciplinas do edital do exame de suficiência, continuam as mesmas disciplinas, então temos aí português, matemática financeira, direito e legislação aplicada, ética, direito e legislação aplicada, teoria da contabilidade, tem a parte de... Opa, deixa eu dar um F...
11 aqui. Pronto. Beleza. Teoria da contabilidade, normas, contabilidade geral, custo gerencial, contabilidade pública, controladoria, auditoria e perícia, né? Então, as mesmas disciplinas dos editais anteriores, nenhum acréscimo, nenhuma retirada em termos de conteúdo, tá? De disciplina do edital. A legislação e as normas de resolução requeridas no exame de suficiência serão aquelas vigentes até 90 dias antes da realização da prova, né? Então nós temos aqui a prova no dia 24 de maio, então você volta aqui, então nós temos uma janela aqui de 90 dias, né? O que tiver dentro dessa janela aqui de 90 dias não pode ser cobrado, então vai ser cobrado para cá, ó. Certo? Então você vai contar 90 dias, antes desses 90 dias o que tiver de atualização de norma pode ser cobrado. Dentro desses últimos 90 dias não mais poderá ser cobrado na prova, beleza? Oswaldo, se cair, a questão vai ser anulada, beleza? E que inclusive já aconteceu isso uma vez com a questão da atualização do Código de Ética. Muito bem, muito bem. Vamos lá, questão polêmica também, né? Que o pessoal estava perguntando se ia ter questão discursiva, se não. Questãozinha de múltipla escolha, 4 alternativas, ó. O pessoal também estava na dúvida, né? Porque a prova vai ser com a FGV, e a FGV tem prova que ela aplica que tem 5 alternativas, né? Mas na prova do exame de suficiência, 4 alternativas, nenhuma questão subjetiva, tá? E não tem segunda fase, somente primeira fase, pelo menos na prova 26.1, né? Se a gente vai ter alguma novidade para 26.2, lá a gente vai descobrir. 6.26, a FGV divulgará a imagem do cartão resposta do examinando que realizarem a prova objetiva. Então, de repente, se por acaso você desconfiar que está com algum erro de pontuação, que de repente você era para estar com 25, está com 24 pontos, você vai poder ver o espelho do seu gabarito, né, digamos assim, do seu cartão resposta, e lá você vai poder conferir efetivamente se de repente você não marcou alguma alternativa errada lá no dia da prova, que pode acontecer também. Gente, só beber aqui um carocinho d'água aqui, peraí. Pronto. Beleza demais. Vamos nós. Seguindo aqui então. Gente, em questão de pontuação da prova, tá? A nossa prova do CFC, ela tem 50 questões, né? 50 questões. Dessas 50 questões, cada questão vale 1 ponto, ó. Ou seja, para que você seja aprovado, você tem que fazer 25 pontos, você tem que fazer a metade da prova. Esse é o pré-requisito para que você seja aprovado no exame de suficiência. Você tem que conseguir 50% de pontuação. E aí cada questão vale 1 ponto. Isso aqui é um detalhe importante, até para a tua gestão de resolução da prova, que é uma coisa que a gente trabalha muito na questão lá da turma Ninjas. Produção, volta para mim aqui, ó. Porque como cada questão vale 1 ponto, não importa se tu acerta uma questão de ética ou se tu está acertando uma questão de normas brasileiras de contabilidade, vale 1 ponto do mesmo jeito. Então isso aqui é interessante porque isso serve para você poder administrar seu tempo de prova com o que você vai responder primeiro, o que você vai responder depois, o que você vai estudar mais, o que você vai estudar menos, já que cada questão vale 1 ponto, né? Diferente de algumas provas de concurso público, como a parte de concurso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que a parte de conhecimento bancário tem peso 2. Ou seja, cada questão que você acerta vale 2 pontos. E tem uma questão de português, por exemplo, vale 1 ponto. Então, o que é mais importante você estudar? Obviamente, aquelas questões que têm peso 2. Provas de concurso público também tem isso. Existem disciplinas específicas que vão ter peso 2 e outras vão ter peso 1. Então, obviamente, que as questões que têm peso 2 são mais importantes, né? Mas aqui na nossa prova do exame de suficiência, cada questão vale 1 ponto, então estão todas as 50 questões niveladas no mesmo degrau, digamos assim, né? Então, volta para mim, produção. E aí vem a questão das anulações, né? Se uma questão for anulada, independente de você entrar com recurso ou não, todos os examinandos vão ser beneficiados com aquele ponto, né? Agora, claro, Oswaldo, vai somar 1 ponto para todo mundo? Não. Né? Isso aqui é uma questão que gera dúvida. Volta para mim, produção, ó. É assim, ó. Se uma questão for anulada lá no dia da prova e você tiver errado a questão no gabarito preliminar, então você soma 1 ponto na tua contagem. Agora, se no gabarito preliminar você tiver acertado aquela questão, então você já tem 1 ponto dela, você permanece com a mesma pontuação. Então, em quesito de anulação, você não é prejudicado em hipótese alguma.
Porque no pior das hipóteses, você permanece com a pontuação que você já está. Você não vai somar um ponto a mais se você já tem um ponto daquela questão. Entenderam aí, pessoal? Coloque entendi no chat aí para poder saber. Coloque aí para mim entendi no chat. Porque às vezes o pessoal se confunde muito com isso. Ah, eu vou ganhar mais um ponto. Você não pode ficar com 51 pontos na prova, né? Então, você só soma um ponto se você tiver errado no gabarito preliminar. Porque se você tiver acertado, você já ganhou o ponto dela, né? Muito bem. No caso de troca de gabarito, será reprovado examinando que obter nota inferior a 50%, né? Que é o pré-requisito dos 50% para poder passar. Beleza. Gente, eu acabei não anotando aqui, mas não custa eu reforçar aqui também, produção, volta aqui para mim, ó, que também pode acontecer de ter troca de gabarito no dia da prova. Né? Aí no caso de troca de gabarito, aí sim, de repente pode ser que você seja prejudicado. Aí de repente você marcou o item A e tinha acertado, só que o gabarito era o item B, aí quando troca você perde um ponto. Né? E aí você marcou o item B, né? E quando você troca o gabarito você soma um ponto. Né? Então na troca de gabarito pode ser que você permaneça com a mesma pontuação, se você tiver errado. Se você tiver acertado no gabarito preliminar, você perde um ponto. E se você tiver acertado no gabarito posterior, você soma um ponto. Tá? Então a troca de gabarito, dependendo do caso, pode ser que isso te ajude, te atrapalhe ou não aconteça nada. Vai depender do que acontecer com a troca do gabarito, beleza? Então, são as duas opções que podem acontecer na prova. Ou a questão é anulada, ou acontece troca de gabarito. Osada, acontece isso na prova? Acontece. Às vezes o examinador erra lá na hora de preencher o gabarito lá, ele erra alguma coisa, a gente tem que entrar com recurso para poder pedir troca de gabarito. Beleza? Show de bola. Volta para mim, produção. Vamos lá. Gente, isso aqui consta aqui na prova, mas sinceramente eu nem sei como é que um ser humano consegue fazer um negócio desse, né? Você pode sair do local de prova com pelo menos 1h30, tá? É praticamente impossível você conseguir terminar uma prova inteira toda em 1h30, né? Mas para quem vai só para bater o ponto, digamos assim, né? Você não vai para fazer a prova de verdade, com 1h30 você pode sair da sua prova. Você não pode levar a prova, né? Porque você precisa, para você poder levar a prova, você tem que ficar até os últimos 30 minutos. A partir dos últimos 30 minutos, você pode sair e levar a prova. Beleza? E aí você tem que levar lá seu documento de identidade, né? E aí o item 7.2 apresenta aqui o que você pode levar que comprova como documento de identidade, né? A carteira do comando dos militares, pelo Instituto de Identificação do Corpo de Bombeiros, as carteiras expedidas pelos órgãos de fiscalização do exercício profissional, né? A ordem, conselhos, enfim. Então, passaporte, registro de reservista, carteiras funcionais expedidas pelo órgão público. Então, aqui tem tudo, desde que, claro, que tenha a foto, né? Porque se não tiver, já era, né? Não pode ser documento comprobatório, né? Então, via de regra, para poder facilitar a tua vida, leva a tua CNH, ou leva o teu RG. O teu RG. São os documentos aí que você pode levar, que comprovam, né, como documentos oficiais. Aqui são os documentos padrões, né, digamos assim. Só toma cuidado para poder verificar se tua CNH não está vencida, né? Porque aí pode dar problema para tirar no dia da prova. Então já renova logo tua CNH se ela tiver vencida, né? Vai te ajudar tanto para a prova do exame de suficiência como para evitar você levar uma multa aí, né, por estar andando com o documento vencido. Né, que é exatamente o que diz aqui, ó. O examinando que esteja portando um documento com prazo de validade expedido poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido a uma identificação especial. Como é que vai ser essa identificação especial? Não sabemos. No dia da prova tu descobre. Espero que você não precise passar por isso, né? A gente não precisa passar por uma emoção desse jeito aqui no dia da prova, né? Vala minha Nossa Senhora. Aqui a questão do fechamento dos portões, né? Eu já expliquei para vocês, né? A partir do fechamento dos portões é vedada a entrada de pessoas lá no local da prova, isso aqui eu já expliquei. O examinando deverá permanecer obrigatoriamente no local de prova por no mínimo 90 minutos, né, 1h30, depois de 1h30 ele pode sair, e os 3 últimos só podem sair se forem juntos, né? Então é questão de padrão, prova de concurso, prova do CFC, tudo é do mesmo jeito, os 3 últimos têm que sair por último. E se você quiser sair e levar a sua prova, né, nos últimos 30 minutos de prova, você pode sair e levar. Antes disso, você pode sair, Oswaldo? Pode, mas sem levar a prova, né? Desde que você fique pelo menos 1h30 lá sentadinho fazendo a sua prova, né? Então, é isso. Continuando, será eliminado o examinando que durante a realização da prova for surpreendido com equipamento eletrônico, né, gente? Pelo amor de Deus.
né? Então, celular, fone de ouvido, né? Qualquer equipamento eletroeletrônico, se você estiver usando na hora da prova, esqueceu, ferrou, né? Já era. Tem gente que anda com os fones de ouvido aqui como se fosse parte integrante do corpo, né? Digamos. Cuidado, tira lá no dia da prova, para você não se complicar por besteira. E aí, você pode levar outras coisas complementares, por exemplo, mochila, bolsas, o seu próprio celular? Pode, né? No dia da prova você vai colocar tudo debaixo da sua carteira e não tem problema, tá? Apesar de que a banca, ela recomenda que você não leve, mas tem certas coisas que não tem como você não levar, né? Assim, não tem problema quanto a isso, tudo bem, você pode levar, né? Bota o celular desligado, né? Para que ele não toque lá no dia da prova, porque se ele tocar, você tá ferrado também, beleza? Ó, será permitido tão somente alimentos de consumo rápido, gente, aqui, ó. Então, dá para não levar uma marmita lá para você poder almoçar lá no dia da prova. Aqui você vai levar um cereal, uma barrinha de chocolate, uma garrafinha de água transparente. Basicamente é isso, é só para poder enganar a fome ali, para você poder fazer a prova direitinho, né? Então, um chocolatezinho, uma barrinha de cereal já resolve para você poder se manter tranquilo durante a prova, beleza? Nada de levar bolo, garrafa de Coca-Cola, batata Ruffles, né? Nada que... Como é que se diz? Que possa comprometer você durante a prova. Cara, leva uma barrinha de cereal, um chocolatezinho, uma garrafinha de água transparente. Acabou, só isso. Beleza? Oswaldo, e aquela pergunta clássica, né? Calculadora, eu posso usar no dia da prova? Na prova do CFC pode. Em prova de concurso não, né? Mas a prova do exame de suficiência é permitido. E ele dá aqui uma relação de calculadoras que normalmente você pode levar, né? Que seria aquela HP ou então calculadora científica, né? Os modelos delas estão aqui, que são os permitidos, os recomendáveis. Oswaldo, aquela calculadorazinha pequenininha da bodega, eu posso levar? Pode, né? Para os demais modelos de calculador, o examinando deverá aguardar uma análise da FGV e do CFC. Né? Então, é claro que aquela calculadorazinha pequenininha da bodega, você vai poder utilizar tranquilamente, tá? A questão é que existem algumas outras calculadoras que têm acesso à internet, possuem dados eletroeletrônicos de comunicação com terceiros, essas aí não podem ser utilizadas durante a prova, tá? Então, calculadora científica ou HP você pode utilizar, não tem problema. Deixou aqui alguns modelos aqui, desde que ela não tenha acesso à internet, não tenha nenhum padrão de comunicação externo, né? Você pode utilizar na hora da prova, né? E aí, produção, volta para mim aqui, ó, um detalhe importante aqui, assim, se você não souber mexer nessas calculadoras, né, e você puder aprender agora, ótimo. Se você não aprender até o dia da prova, leva a calculadora da bodega, ela resolve. No pior das hipóteses, você vai talvez ser prejudicado com uma ou duas questões, porque vai ter uma questão de matemática financeira, né, e uma questão de estatística, que para essas duas questões, provavelmente um HP ou uma calculadora científica te ajudaria para poder responder, né, e aí ficaria mais fácil de você conseguir concluir essas questões. Mas fora isso, gente, todas as outras questões é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Qualquer calculadora resolve isso tranquilamente. Beleza? Então fique tranquilo que as outras calculadoras vão dar conta e você vai conseguir fazer uma boa prova com elas. Beleza? Volta para mim, ó. Deixa eu ver o que tem mais importante. Aqui, ó. O examinando que obter a aprovação poderá emitir o seu certidão de aprovação através do link expedido lá pelo site da FGV e do Conselho Federal de Contabilidade mediante o seu CPF e a sua senha, né? Que aí você vai poder, mediante esse certificado, você ir no CRC do seu estado para poder dar entrada no seu registro, né? Lembrando, pessoal, que o registro você pode entrar a qualquer momento depois de aprovado no exame de suficiência, quando você tiver com o seu certificado em mãos, tá? Produção, volta para mim. Existia um prazo anteriormente de que se depois de um ano você não tirar o seu registro, teria que fazer a prova de novo, isso aí caiu por terra, tá? Uma vez aprovado no exame de suficiência, né, você já está com a sua aprovação validada, homologada e você não tem prazo prescricional. Ou seja, você pode dar entrada no seu registro na hora que você quiser, né? Não precisa ser de imediato. Então, pensa assim, né? Estou precisando do meu registro agora, já é algo importante para mim, então vai lá, dá entrada no registro e beleza. Mas se você não estiver precisando de imediato, deixa ele guardadinho lá de stand-by, quando você precisar, você vai lá e faz a solicitação. Porque a partir do momento que você pedir o seu registro, você já vai ter que pagar a anuidade. Beleza? Então, deixa lá guardadinho lá para você pedir na hora que for efetivamente oportuno, né? Para você não precisar ficar pagando anuidade sem necessidade, né? Seria um gasto desnecessário para você. Legal? Mas, a partir do momento que você tiver com o seu certificado de aprovado no CFC, emitido lá pelo CFC e FGV, você já pode dar entrada no registro, beleza? Volta para mim. E lembrando que você vai
vai ver lá com o CRC do seu estado, né, a documentação que você precisa da entrada e o prazo que eles vão te dar para poder você estar com o seu documento em mãos. Muito bem. O examinando que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial terá um prazo de 2 dias, padrão, normal, né? Então, na segunda-feira sai o gabarito preliminar e aí os recursos do gabarito preliminar serão disponíveis 12 horas após o dia e às 12 horas do terceiro dia, né? A contar do dia subsequente a da divulgação do gabarito preliminar. Então, o gabarito vai ser divulgado na segunda, então nós temos de terça para quarta, de quarta para quinta, 2 dias aí para poder a gente entrar com recurso no site da FGV, beleza? E aí, gente, é um recurso para cada questão, tá? Não, você não vai poder pegar um PDF que você anexou e que você pegou de algum local e anexar lá no site da FGV. Não, você vai abrir questão por questão e entrar com recurso. Só tem um recurso para 10 questões, eu tenho que entrar com recurso 10 vezes? Exatamente, um recurso para cada questão, beleza? E aí, após a análise, né, preliminar, a banca examinadora vai manter o gabarito ou alterá-lo ou anular a questão se ela assim entender como sendo adequado, né? Não necessariamente o fato de a gente entrar com o recurso vai ser aceito, beleza? E aí vamos lá, pessoal, aqui ó, no item 9.3.4 ele diz assim, ó, se no exame do recurso resultar da anulação de uma questão objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os examinantes, isso aqui eu já expliquei. Se houver alteração por força de recurso no gabarito oficial preliminar de uma questão, essa alteração valerá para todos os examinandos, independente de ter entrado com recurso ou não. Então, mesmo no caso de anulação ou de troca de gabarito, independente de você entrar com recurso ou não, o recurso vale para todo mundo, beleza? Show de bola. E aqui das disposições finais, né, o examinando que eventualmente necessitar de alterar algum dado constante na ficha de inscrição ou apresentar qualquer observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de prova, em posse do fiscal de sala ou de uso, se necessário, tá? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, produção, volta para mim. Quando você fez lá a sua matrícula, se porventura, por exemplo, você colocou seu nome e digitou errado, né? Por exemplo, o nome lá é Oswaldo e você digitou Olavo, por exemplo, né? Você digitou errado. Então, automaticamente, quando você for emitir o seu diploma lá, o seu certificado de aprovado no exame de suficiência, não vai sair Oswaldo, vai sair Olavo, vai sair errado. Então, lá no dia da prova, você pode requerer uma alteração, digamos assim, tá? Porque uma vez a inscrição finalizada e o boleto pago, aquela inscrição está homologada e nenhum dado pode ser alterado depois, beleza? Então, ainda dá para se salvar aqui com o fiscal de prova, você comunica para ele lá alguma possível alteração que esteja errado na tua documentação, digamos assim, beleza? Volta para mim, produção. Aqui ele coloca a questão dos estados, né, que tem a prova. E aqui, gente, aquela pergunta que não quer calar. Oswaldo, a reforma tributária vai cair na prova do exame de suficiência? Gente, a parte fiscal aqui, tributária, está exatamente da mesma forma, né, ó, conceitos, contabilização, cálculo de tributos federais, estaduais e municipais, tá vendo, ó? Ele não fala nada especificamente se a reforma tributária vai estar dentro ou não. Agora, se cair, Oswaldo, a questão vai ser anulada? Não. Porque ele está falando de parte conceitual, por exemplo, ó, e a reforma tributária está pegando aqui. Ela vai estar dentro dessa esfera federal, estadual e municipal aqui, ó. Então, pode ser que caia a reforma tributária? Pode. Oswaldo, vai cobrar alguma questão de cálculo? Volta para mim, produção. Na minha opinião, não. De repente, ele pode cobrar alguma coisa de termos conceituais, tá? Da reforma tributária, por exemplo. O que compete ao CBS, aí de competência federal, estadual, municipal. Aí ele vai colocar o IBS, CBS, ele vai perguntar para que ele serve, qual é a competência dele, para que serve enfim, ele pode, na minha opinião, se ele perguntar alguma coisa, ele vai perguntar alguma coisa de aspecto teórico sobre a reforma tributária, né? De repente, uma pergunta boa que possa cair na prova na parte tributária seria a competência, né? O que é competência federal, o que é competência estadual. De repente é uma questão boa para poder cair na prova, seguindo a linha de cobrança do que já é cobrado na parte de direito e legislação aplicada, porque nós temos 3 questões na prova, tá? Na parte de direito e legislação aplicada, nós temos uma questão tributária, uma questão societária e uma questão trabalhista.
Então o examinador vai cobrar uma questão via de regra, né? De repente ele pode mudar esse padrão, não tem problema. Via de regra, são 3 questões que caem de direito à legislação aplicada. Né? E na maioria dos casos ele divide essa classificação em fiscal, pessoal e societário, uma questãozinha de cada, certo? Então pode cair a reforma tributária da forma como o examinador colocou, sim, né? Porque ele está colocando aqui a apuração de impostos no âmbito fiscal, conceitos no âmbito fiscal, federal, estadual e municipal. Então, se cair uma coisa em relação à questão da reforma tributária, vai estar dentro do edital por conta da questão da classificação federal, estadual e municipal, beleza? Questão de cálculo, você acha que cai, Oswaldo, uma apuração? Eu acredito que não, até porque a efetividade dos cálculos tributários em relação à reforma tributária, eles vão começar a vigorar a partir de 2027. Né? O que nós temos em 2026 é o destaque na nota. O examinador poderia cobrar isso na prova? Eu acho pouco provável, porque, via de regra, essa parte mais prática de mercado, né, a banca, via de regra, não costuma cobrar isso em prova, principalmente na parte tributária, que ele não se adentra muito a isso, tá? Mas para quem é aluno da Turma Ninjas, fica tranquilo que a gente vai fazer uma aula para poder tratar especificamente sobre o que possa cair da reforma tributária na prova, beleza? Muito bem, show de bola, volta para mim, produção. Em relação ao restante do conteúdo das 14 disciplinas, permanece o mesmo, não houve alteração em relação ao tocante do edital, dos conteúdos do edital, dos nossos 591 conteúdos, das 14 disciplinas aqui do edital do exame de suficiência, né? Tome de conta, né? Aqui é a parte da língua portuguesa. Aqui ele deu um modelo de plano de contas, bem legal, recomendo que você dê uma olhadinha, ajuda bastante, né? Para quem é aluno da Turma Ninjas, tem um modelo de plano de contas só com as contas que caem na prova, vocês podem ver isso lá dentro do portal do aluno, para quem for aluno da Turma Ninjas estiver aqui assistindo aqui ao vivo com a gente. E por final ele coloca aqui o cronograma, né? Com as datas, né, de realização aqui, ó. A prova sendo aplicada aqui no dia 24, aqui o período de inscrição, beleza. A divulgação do gabarito no dia 25, aqui do dia 26 ao dia 28 a questão da interposição dos recursos, e mais uma vez, né, a FGV estendendo aqui o prazo de divulgação do resultado final, que em média ele era de 30 dias, agora estão colocando aqui 45 dias para poder dar o resultado final de aplicação da prova do exame de suficiência, edição 2026.1, e sem previsão para a aplicação da prova 26.2, né? Não colocou aqui nenhuma previsão de data, né? Ele já não vinha colocando, né? Então não muda muita coisa para a gente. Produção, volta para mim. Então tá aí toda a nossa análise técnica do edital do exame de suficiência. Destaquei todos os pontos que eu entendo que vão sendo importantes aí para você poder se preparar e conseguir aí a tua tão sonhada aprovação no exame de suficiência. E aí, 2 avisos importantes aqui, pessoal, antes da gente encerrar aqui a nossa aula, tá? O primeiro aviso em relação à questão da abertura da turma de aulas ao vivo, né, que vai ter um investimento bem mais barato, como eu expliquei para vocês, a turma do curso completo, que tem um investimento de 797, onde a gente ampara todo o edital do exame de suficiência, esse tem um investimento de 797, que se você ainda quiser fazer sua matrícula, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder se inscrever. Se esse valor de investimento tiver além da sua capacidade de pagamento, né, se não cabe dentro do teu orçamento, a gente criou a Turma Ninja de aulas ao vivo. Essa turma tem um investimento bem mais barato, né? Ela tem investimento de R$ 497, né? Ou então você pode parcelar isso em 12 vezes no cartão, fica 12 de R$ 49,70 no caso, né? Você pode parcelar também no cartão de crédito. Então você vai fazer o seguinte, né? Você vai entrar aqui no nosso grupo VIP, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar nele para poder entrar, ou então no link que ficou fixado no chat, ou então você escaneia esse QR Codezinho aqui e entra no grupo. E aí aguarda que as matrículas vão começar a partir da próxima semana. O dia era dia 25, produção, é isso? Isso. Dia 25 da próxima semana, quarta-feira. Inclusive, quarta-feira já é o nosso primeiro dia de aula para você poder participar dessa turma também, beleza? E só um último aviso importante, produção, pode tirar aí o QR Code aí da tela para não confundir o pessoal. Pronto, beleza? Maravilha. E para você que quer ser meu aluno, mas Oswaldo, nem R$ 497 eu também não tenho, né? Eu estou mais liso do que pau de sebo, o que eu faço agora? E aí, gente, nós temos a turma da Pipoca VIP,
que é a turma onde você tem acesso à gravação das aulas ao vivo que eu faço aqui no YouTube, junto com os materiais de apoio que são trabalhados. Então, se eu faço uma aula aqui no YouTube e tem lá uma apostila com a explicação do conteúdo, com a resolução das questões, esse material fica temporariamente disponível aqui no YouTube, depois ele sai do ar. E se você tiver interesse em querer entrar na turma da Pipoca VIP e ter acesso a essa gravação, é o seu momento para que você possa, de repente, dar o primeiro passo e se tornar meu aluno de alguma forma. Então, aqui na tela, está aqui o QR Code da turma da Pipoca VIP, onde você pode fazer a sua matrícula e se inscrever com uma parcelinha de R$10. Você consegue ser meu aluno na turma da Pipoca VIP e dar o seu primeiro passo, né, e já começar a estudar de alguma forma, seguindo o nosso acompanhamento, digamos assim, né? Então, R$10 aí por mês, você vai pagar menos do que uma garrafa de Coca-Cola para você poder fazer sua matrícula, né? Porque hoje nem uma garrafa de Coca-Cola vai custa R$10, né? Digamos assim. Então, praticamente é um valorzinho simbólico para que você possa fazer a sua matrícula, né? E eu não deixar ninguém na mão, né? Digamos assim. Então, você pode fazer a sua inscrição e se tornar meu aluno e dar esse primeiro passo aí rumo à tua aprovação no exame de suficiência na edição 2026.1. E aí você vai ter acesso à turma da Pipoca VIP. Beleza, beleza? Galerinha, então tá aí. Finalizamos então por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise do edital do exame de suficiência. Por aqui eu me despeço, mas a gente se encontra na nossa próxima aula ao vivo. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Essa foi a quarta vez que eu prestei o exame. E no primeiro exame, cara, eu bati na trave, acertei 24 questões. Isso é frustrante demais. Poxa vida, eu estudei 4 anos na faculdade, fiz 1 ano e meio de técnico, para agora eu ter que fazer uma prova para exercer a minha profissão. Aí teve a questão da mudança da banca da FGV. Quando mudou a banca da FGV, eu falei, pô, não passava na Consulplan, agora FGV que eu não passo mesmo. E aí depois que eu entrei pro curso Ninja, uma amiga falou pra mim do curso Ninja, eu falei, vou tentar esse cara aí, vamos ver se esse cara manja mesmo. Eu entrei, conheci o professor e tal, e depois eu fui vendo que o conteúdo realmente era muito interessante e que realmente ajudava muito os alunos. Eu vi o pessoal falando, né, que, ô professor, passei, nossa, eu ficava naquela frustração, falei, quando que eu vou conseguir isso, né? E falei assim, seja o que Deus quiser. Fiz a minha oração antes de ir, confiando em Deus e confiando no que o professor passou para nós. Eu comecei a fazer a prova numa tranquilidade, cara. Eu comecei a prova de trás para frente, fui bem de boa. E eu me lembro que faltava mais ou menos 1 hora do encerramento da prova, eu já tinha feito todas as questões. Eu achei que era impossível, né? Mas terminou, eu contei, daí a pouco eu dei um grito lá na cozinha, eu tava sozinho lá, minha esposa tava no quarto. Aí eu dei um grito, eu acertei 25, pá! Aí já começou aquele choreiro em casa, minha esposa, minha filha e tal. Eu fui aprovado no CFC estudando em menos de 3 meses, na prova da FGV. Estou muito feliz, até trouxe aqui, ó, o professor veio aqui, ó, meu, dá pra ver aí, né? Então peguei o meu certificado aqui de aprovação, cara, aí já colei o bichão na parede aqui, ó, já tá junto do meu diploma aqui na parede, porque esse foi suado, mas valeu a pena, cara. Mas uma coisa que eu sempre falo, tudo que você adquire com o seu esforço, você dá valor, você deixa aquilo ali como um marco na sua vida. Desejo tudo de bom para você, para sua equipe, que você cresça e que você possa alcançar os seus objetivos.